Graça e paz, meus irmãos, amém? Tirei a máscara agora, fiquei com a orelha doendo. Tenho a impressão que dizem alguns que depois que acabar esse negócio a gente vai ter que usar a máscara ao contrário, né? Aqui para a nuca, para poder a orelha voltar para o lugar. Espero que não. Queridos, é muito bom estarmos aqui louvando ao Senhor. Sei que alguns irmãos estão prestando concurso hoje em João Pessoa e não puderam estar aqui, mas louvamos a Deus por essa oportunidade também, pela oportunidade de chegar até os lares através da transmissão pelos nossos canais, pelo canal do YouTube, o canal da IPC. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Peço oração dos irmãos. Esse mês de outubro eu vou estar ausente aí acredito que mais de 10 dias, 12, 13 dias, vou para Mato Grosso do Sul lá, cumprir uma missão lá, e que os irmãos estejam orando para a ida e o retorno em paz. Queria convidar toda a igreja para estar abrindo a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler os versos de 6 até o verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 6 até o verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Peça a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas para aprendermos mais dele nessa noite. Você que está em casa também, acompanhando esse culto, que você possa também orar ao Senhor, pedindo a Deus que Deus fale ao seu coração. Ore conosco. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovaram mais uma vez sobre nós, pelo teu grande amor com que o Senhor tem nos amado, Senhor. Apesar de nós, pecadores que somos, Senhor, sem darmos o devido valor ao culto de adoração ao Senhor, sem darmos o devido valor à tua presença conosco a cada dia, sem darmos o devido valor, Senhor, à salvação, à vida eterna, à iminente volta do nosso Salvador. Ó Deus, tem compaixão de nós nessa noite. Eis a tua palavra que foi lida, e ela é palavra do Senhor, poderosa para desfazer sofismas, para tratar com o nosso coração, trazer graça, transformação, luz, entendimento, vida eterna. Tem misericórdia, pois, fala conosco nessa noite, apraza-te, Senhor, apesar de nós, apesar de mim, Senhor,
em cumprir todo o propósito que o Senhor estabeleceu, porque é o teu povo que está aqui, é o teu povo que está ouvindo a tua palavra, é a tua palavra que está sendo lida, e o Senhor é Deus zeloso, e é com grande temor e tremor que nos chegamos a ti. Abençoa, Senhor, aonde o teu evangelho está sendo pregado nessa noite, nesse momento, Senhor, que o Senhor possa converter corações, que o Senhor possa edificar o teu povo, trazendo, Senhor, a tua igreja ao ideal de uma igreja sem ruga e sem mácula para o encontro com o Senhor. Maranata, vem, Senhor, nos buscar. É assim que nós te oramos, com o perdão dos nossos pecados e nos lançando completamente aos teus pés, a tua graça que venha sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, não sei se Léo falou no início, não sei se a gente lembrou de falar que os pastores não estão aqui. Ele falou pela manhã, não foi? A ausência dos pastores. O Érico está aqui, chegou, não foi, meu irmão? Érico estava lá pastor Érico estava na congregação de Boqueirão, não era isso, pastor? Pedra d'Água, quase que eu acerto. E pastor Flauber foi para Boqueirão. E Cabaceiras para ministrar a ceia do Senhor hoje. E por isso estamos aqui hoje. O pastor Érico já chegou, graças a Deus, e o pastor Flávio vai chegar também, com a graça de Deus. Meus amados, eu começo hoje trazendo a seguinte reflexão, que você possa se perguntar, como eu estava me perguntando ao meditar nesse texto. O que é que nós temos de mais valioso na nossa vida? O que é mais valioso para nós na nossa vida? O que é que para nós é mais importante, é mais valioso? Será que é a nossa família que é a coisa mais importante para nós, o nosso cônjuge, os nossos filhos? O que é mais valioso para você? O que é que traz sentido à sua vida? Será que você tem esse desejo no seu coração, e isso é o que lhe motiva a cada dia continuar estudando, trabalhando, não sei, se especializando em, talvez seja o de transformar esse mundo num lugar mais justo, um lugar de mais oportunidades, quem sabe, o seu propósito seja de combater as discriminações, as desigualdades, lutar contra os abusos dos governos, dos governantes. É isso talvez que lhe motive a continuar acordando cada manhã, trabalhando, participando da vida em sociedade. Ou talvez seja simplesmente o de descansar, o de curtir a vida como ela é, curtir o seu lazer, o seu descanso. O que é valioso para você? O que é mais valioso na sua vida? A gente tem uma referência interessante sobre o valor da vida. E quando eu estava pensando nesse texto, foi inevitável pensar nos clubes de futebol, na questão do futebol, do esporte em si, mas especialmente do futebol. Há bem pouco tempo nós tivemos o caso do melhor jogador do mundo, né, o Lionel Messi, em que ele passou por uma situação no clube dele em que o clube não tinha condições de pagar o quanto o trabalho dele valia ali. E ele fez proposta para o clube para receber a metade do valor que ele valia. Metade do valor dele de mercado, e mesmo assim o clube não tinha condição de ficar com ele, ele acabou sendo vendido. A gente tem muitas vezes essa referência nas mídias do valor de um artista. Ele é contratado por uma emissora ou ganha determinado valor para fazer um filme, trabalhar, às vezes alguém famoso, um palestrante importante, global, quem sabe vem dar uma palestra, aí você fica sabendo que ele recebeu milhares de reais para passar 1 hora, 2 horas ali falando. Você diz, meu Deus, esse homem realmente tem um valor especial. Às vezes um contrato de um CEO, um executivo de uma empresa, um influencer, que agora nós estamos na época dos digital influencers, todo mundo quer ser blogueiro, todo mundo quer ser digital influencer, ter muitos seguidores, porque isso traduz-se em valor, no quanto você importa, no quanto você é relevante na sociedade. E tudo isso dá uma ideia um pouco do quanto nós podemos ser, ou o ser humano, alguém pode ser valorizado pelo seu talento, por aquilo que ele faz. E a gente muitas vezes confunde aquilo que a pessoa faz, definindo o indivíduo por aquilo que ele faz. Ele é aquilo que
que ele faz. Ele vale aquilo porque ele tem determinada habilidade, ele tem essa influência e ele vale então essa quantidade de curtidas, ele vale esse valor monetário para cada vez que ele abre a boca. Bom, nesse ponto da narrativa eu vou encontrar um ponto de conexão sobre o valor de uma pessoa, o valor aqui especialmente que a gente vai tratar do valor do nosso Salvador, o valor de Jesus aqui nessa narrativa, e tanto que o nosso sermão hoje trata de quanto vale a sua fé. Nesse ponto aqui da narrativa, nos evangelhos de um modo geral, Jesus por que não dizer que a Trindade, né, eles estão preparando o cenário, realizando os últimos preparativos para a crucificação de Jesus. Eu digo que é a Trindade que prepara, porque se a gente lê os primeiros versículos desse capítulo 26, que nós lemos aí a partir do verso 6, mas se nós lemos a partir do verso 1, percebam que há um plano para enquadrar Jesus, para prender Jesus e para condená-lo à morte. E o plano é feito por um líder chamado Caifás, que era sumo sacerdote ali, e os principais sacerdotes, os anciãos, eles se reúnem e eles tomam essa decisão. Olha, não dá mais para aguentar. Jesus vem de um sermão profético pesado. Ele vem falando sobre a destruição de Jerusalém, ele vem falando sobre e apontando a maldade daqueles homens, daquela liderança religiosa. E chega um ponto então que Caifás reúne ali os clérigos, ali os principais sacerdotes, os anciãos, e diz: vamos dar cabo dele, vamos pegar ele, a gente vai prender ele e vai matá-lo. Agora a gente não vai fazer na Páscoa, a gente não vai fazer agora na festa. Tinha muita gente de fora da cidade lá, e eles estavam com medo de repente, na hora que fossem prender, ainda que fizessem como o fizeram à noite, de forma irregular, pela própria lei judaica, mas eles, ainda que fizessem assim, eles tinham medo do povo se insurgir. Tinha muita gente de fora, e estava aquele zum na cidade, Jesus entrando na cidade com palmas, sendo aclamado como rei, e para evitar tumulto, a gente vai esperar passar a Páscoa, e aí a gente prende e mata esse Nazareno. E eu digo que a Trindade prepara a crucificação, porque apesar daqueles homens ali estarem planejando para depois da Páscoa, Judas aparece como personagem aqui, traidor, e no momento da Páscoa é que Jesus é de fato crucificado, para se cumprir o que estava escrito na Escritura. Então Judas estabelece um preço da traição e trai a Jesus. Mais à frente a gente vai ver isso. Em Mateus, Marcos, nos evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, os evangelhos sinóticos ali, essa ocasião ocorre exatamente depois desse sermão profético de Jesus, quando Jesus está se encaminhando para os preparativos da Páscoa. E a pergunta, então, que eu faço agora, depois de refletirmos sobre o que é mais importante, quanto vale a vida, o que é mais importante para a nossa vida, é quanto vale a sua fé, quanto vale a nossa fé. E há dois personagens aqui que nós lemos, vocês perceberam que há dois personagens. Um é Maria de Betânia, e eu tenho que falar igual ao pastor Emílio Garofalo, eu tenho que tomar cuidado quando falar sobre isso, para vocês não confundirem com Maria Betânia, a cantora, é Maria de Betânia, da cidade de Betânia. Um é Maria de Betânia, e outro é Judas Iscariotes. E os dois têm perspectivas bastante diferentes a respeito de Jesus e daquele momento. E a gente vai analisar então o valor da nossa fé baseado então na perspectiva desses dois personagens aqui. Nós vamos analisar primeiro então Judas, e depois a gente vai analisar Maria. O valor da fé de Judas
Iscariotes. Perceba que Judas é um daqueles 12. Ele não é só um daqueles que estavam ali em virtude da Páscoa, que tinham chegado a Jerusalém. Ele não é um estranho a Jesus, ele é um daqueles que foi escolhido para seguir a Jesus, a pregar a palavra, a expelir demônios, e talvez isso tudo esteja no currículo de Judas. Judas tenha tido experiência ali, quando saíram os 70, de 2 a 2, ele saiu pregando, expulsando demônios, e ele estava ali acostumado a estar no grupo de Jesus, na turma, quando Jesus fazia os milagres, quando Jesus ensinava, quando Jesus estava ali no monte e tal, ele estava junto, talvez no barco, quando Jesus saía ali para atravessar o lago de Genezaré, Judas estava naquele grupo, mas ao que parece, Judas estava no grupo, mas ele não estava pelo motivo correto de estar no grupo. Ele não estava no grupo por amar a Jesus mais do que todas as coisas. Ele não estava naquele grupo porque Jesus trazia sentido à vida daqueles homens ali, à existência daqueles homens, porque sem Jesus a vida deles não valia nada. Para Judas parece que a coisa era diferente. E isso nos traz logo uma aplicação de cara aqui para nós. É que nós precisamos nos perguntar, meus irmãos, por que é que nós estamos nesse grupo aqui? Por que é que nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana do Catolé? Por que é que nós estamos nesse grupo denominado evangélicos? Por que é que nós fazemos parte desse grupo? Será que é porque os nossos pais nos ensinaram a vir para a igreja e nós nos acostumamos a vir para a igreja? Talvez os adolescentes e jovens, porque os pais obrigam a vir à igreja. Será que nós vimos para cá porque a turma é boa? Aqui estamos, de vez em quando a gente faz uma programação diferente, a gente fala de coisa saudável aqui. Será que é isso que nos faz ser integrantes ou parte desse grupo? Será que é porque aqui nós temos uma terapia saudável? Aqui a gente trata de problemas das pessoas, aqui a gente trata das crises, aqui a gente trata dos problemas do nosso município, do nosso estado, do nosso país, de uma forma saudável. Talvez você esteja aqui para desestressar, porque é tão estressante os dias de hoje, passar a semana trabalhando, e os problemas de casa, problema com o cônjuge, com o marido, com a esposa, com os filhos. Aí você faz parte desse grupo, porque aqui você encontra alguém sempre para escutar você. Tem sempre o pastor está sempre aberto para a clínica pastoral, para dar um conselho. Você encontra um ensinamento bom. É isso que nos faz, é isso que nos dá liga, é isso que nos dá identidade para você estar aqui, para nós estarmos aqui. Perceba que Judas estava com a turma de Jesus, fazia parte daquele grupo, mas ele não havia aprendido ou entendido que para seguir a Cristo, ele precisava negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Há outras características aqui de Judas, e a gente vai listar algumas, conquanto que a gente consiga trazer algumas aplicações para a nossa vida também. Uma delas, que também é notória, não precisa a gente se aprofundar muito no texto, é perceber a ganância de Judas. Ele vende Jesus, ele se dispõe a trair aquele a quem ele tinha seguido durante esses anos, caminhado com ele, visto alimentar a multidão, depositado esperança. Ele se dispõe a trair Jesus por 30 peças de prata. É isso que nós lemos aí no versículo 14 ao versículo 16. Os principais sacerdotes estão lá se programando para capturar Jesus depois da Páscoa, e nem bem começou a Páscoa, Judas aparece lá e diz: olha, se preocupa não, quanto é que vocês estão dispostos a me dar por ele? Quanto é que vale a cabeça de Jesus? E aí eles foram lá e pagaram 30 moedas de prata, diz o versículo 15. E a partir daquele momento, Judas procurou uma oportunidade, uma boa ocasião para entregar a Jesus. É estranho que Jesus vá
Judas apenas 30 moedas de prata. Não que 30 moedas fosse uma coisa também muito barata, é uma coisa de pouco valor. Tinha certo valor, e a gente vai ver, à medida que nós discorrermos com o sermão, de que esse valor é um valor que já havia sido estabelecido lá no Velho Testamento, e que posteriormente vocês vão ver que o Judas, quando ele tem um remorso pelo ato que cometeu, ele volta para devolver as moedas, e as pessoas, não, a gente não quer essas moedas porque foi preço de sangue. E essas moedas, depois, elas são usadas para comprar um campo, o Aceldama, o campo de sangue, em que Judas acaba por se enforcar. Então era um valor que dava para comprar ali uma pequena propriedade. Mas engraçado aqui, se não fosse trágico, pensar que Judas, lá no relato do Evangelho de João, João ele é categórico em dizer que Judas ele acha um desperdício muito caro derramar um vaso de alabastro de nardo precioso, de perfume ali sobre Jesus. Os outros evangelhos, eles não vão dizer que é Judas, diz que os discípulos ali ficaram criticando, murmurando, mas João, quando escreve no Evangelho de João capítulo 12, ele vai dizer assim, e Judas, quando ele vê aquele perfume todo no meio da casa, a mulher ali derramando perfume de Jesus, enxugando os pés de Jesus com os cabelos, ele diz assim, que desperdício, esse dinheiro podia ser usado para abençoar os pobres e tal. Então, na verdade, a gente vai ver que não se tratava da preocupação com pobres, mas aqui há uma ganância de Judas, de fato, que encaixou certinho essa ganância de Judas de vender a Jesus por essas 30 moedas, com o desejo dos principais sacerdotes, de Caifás, esse homem terrível aqui, esse principal sacerdote aqui, dos anciãos, de prenderem a Jesus, de matarem a Jesus. O ódio daqueles homens com a ganância de Judas. E, meus irmãos, quantas vezes nós traímos a Jesus por menos que 30 moedas de prata? Muitas vezes nós deixamos Jesus de lado, deixamos nosso testemunho de lado, para agradar as pessoas, a preço de um tanto de aceitação. Às vezes nós, pelo desejo de termos as coisas, pela nossa vaidade, quem sabe, a gente coloca Jesus de lado, a gente coloca a nossa santidade, a nossa piedade de lado, nosso desejo de agradar e amar a Deus de lado, nos envolvendo em esquemas, em situações que envergonham o Evangelho da graça. Quantas vezes a gente gosta de apontar o dedo para Judas, mas quantas vezes nós traímos a Cristo por menos que 30 moedas de prata? Nós vendemos a nossa fé por coisas transitórias nessa vida. Nossa ganância e concupiscência casam exatamente com os valores do mundo caído. Da mesma forma que a ganância de Judas casou certinho com o ódio daqueles homens ali, a nossa vaidade, o nosso desejo de agradar ao mundo, de ser parte do mundo também, casa exatamente com os valores desse mundo caído. E aí a gente tem essa preocupação de Judas com os pobres. João capítulo 12, verso 4, diz assim, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Versículo 6, isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Não, hoje é muito fácil a gente condenar o Judas, não é verdade? Porque a gente já conhece o fim da história, a gente sabe o que é que ele vai fazer de fato, mas perceba que esse discurso ele é politicamente correto, esse discurso. A mulher chega ali e dá aquele desperdício sobre Jesus, derrama aquele perfume precioso, e Judas diz,
que desperdício, podia ter sido dado aos pobres aí, dava uns 300 denários, salário de 300 dias de trabalho. Um ano trabalhando, sabe quando você passa o ano trabalhando, quando você trabalha, você vive parte daquilo que você trabalha e você reserva um dinheirinho, né? Mas imagina um ano do seu trabalho, você juntou, um ano, para chegar e derramar tudo na cabeça da pessoa. Aí Judas diz, que desperdício. Mas o que parece estar por detrás desse discurso politicamente correto, e eu suspeito que o nosso discurso, muitas vezes, da luta contra a injustiça social, nosso discurso de indignação contra a corrupção, nosso discurso contra as castas de poder, né, a par do desejo de glorificar a Deus e adorá-lo, porque há uma indignação daqueles que têm o Espírito Santo de Deus e que não se conformam com a injustiça, é fato, porque onde há o Espírito Santo de Deus não pode haver injustiça, não pode haver exploração, de fato, mas a par do desejo de agradar a Deus, muitas vezes esse nosso discurso, que é um discurso muito comum, de luta contra injustiças, de luta, de indignação contra o poder instituído, longe de glorificar a Deus e adorá-lo, ele, na verdade, ele revela um tanto o desejo egoísta nosso, assim como Judas tinha ali um desejo egoísta de compensar, de acalentar a nossa consciência carregada de pecados. É uma expressão desesperada do ser humano de encontrar nas obras uma compensação pelo seu pecado, pela forma como ele age, pela sua natureza pecaminosa. E encontrar nisso uma razão para existir, uma razão moral para viver. Então, queridos, aqui também preciso fazer um ponto de aplicação. Espero que os irmãos não me entendam equivocadamente. É que nós, de fato, entendemos equivocadamente a nossa missão principal. E eu já estive compartilhando com os irmãos aqui em outras oportunidades, especialmente na escola dominical, que a nossa missão principal não é transformar a cultura, a nossa missão principal não é lutar contra as injustiças, a nossa missão principal não é apoiar ou derrubar governos. Essa não é a nossa missão enquanto igreja. O texto que eu pensava em pregar antes de Mateus 26 era o texto de Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6, um texto conhecidíssimo, Daniel na cova dos leões. Lembra? Daniel está lá no Império Medo-Persa, e Dario chama Daniel e coloca Daniel como um dos 3 presidentes de todo o império, o maior império da época. Você tinha vários governadores, sátrapas, e aí você tinha 3 presidentes sobre todos os sátrapas. Um desses presidentes era Daniel. E diz o texto da palavra do Senhor que o Dario queria colocar Daniel como presidente de tudo. Mas o texto, quando ele começa a escrever lá no livro do profeta Daniel, ele diz que ele fazia isso como uma espécie de medo de perder o apoio, uma forma de governar, não por ver em Daniel a orientação da parte de Deus, ter a orientação da parte de Deus para colocar Daniel ali, porque Deus iria abençoar o povo. Não era essa a intenção do Dario. E mesmo Daniel sendo um homem que orava constantemente, um homem já nessa idade, um homem de certa idade, a gente confunde com os primeiros fatos lá de Daniel, quando ele se abstém de comer determinadas iguarias lá da Babilônia, e aí a gente acha que Daniel na cova dos leões é um Daniel jovem, mocinho. Não, Daniel aí já é um cara experiente, já tem passado pelos reinos da Babilônia, Nabucodonosor, Belsazar, e aqui já é um homem de certa idade. E Daniel, então, apesar de toda a participação de Daniel na sociedade ali, como sendo um dos 3 presidentes, a sociedade não muda. Tanto que todos os outros ali, sátrapas e presidentes, que podiam ser influenciados pela presença de Daniel ali, não se comovem com Daniel, ao contrário, eles querem derrubar Daniel. E procuram de um jeito ou de outro, mas não conseguem, porque Daniel era um homem correto naquilo que ele fazia.
E aí procuram então derrubar Daniel através da fé de Daniel. Ele ora, então vamos falar com o rei e vamos dizer que ninguém pode pedir nada a ninguém durante 30 dias que não seja diretamente ao rei. Se o rei tivesse sido impactado, influenciado pelo testemunho de Daniel, ele dizia, não, isso é uma aberração, isso. Não posso deixar isso acontecer. Mas o rei, muito vaidoso, é legal isso aí. 30 dias pedindo só a mim, eu sou o rei mesmo do Império Medo-Persa. Vamos lá, assina, bota o selo real. E Daniel faz o quê? Sobe para o quarto para orar. Como ele fazia sempre, 3 vezes ao dia. Vai lá, ajoelha e ora, voltado para Jerusalém. Então, queridos, a gente às vezes se engana. Olhando para esse exemplo de Daniel, a gente percebe que mesmo participando de esferas de poder, não há essa preocupação de Daniel de transformar o reino Medo-Persa, de tornar o Império Medo-Persa um império monoteísta, que adorasse ao Deus de Israel. Não, ele está preocupado em honrar o rei, em cumprir ali o seu papel, o seu trabalho. E às vezes a gente confunde, achando que nossa missão é de fato lutar contra as injustiças, aqui como Judas falando, não precisamos vender isso e dar para os pobres, vamos lutar contra esse governo é mentiroso, então lutar para apoiar esse governo, porque esse governo é de Deus. Não é nossa, não é essa a missão da igreja. A missão da igreja, queridos, é adorar a Deus e testemunhar do seu amor. Essa é a nossa missão. É isso que deve concentrar os nossos esforços, o nosso suor, a nossa alegria, o nosso pensamento, adorar a Deus e testemunhar desse amor redentor a todas as pessoas, dizendo que só em Jesus há salvação e que o Evangelho, a graça de Deus, é a solução para o mundo perdido. Judas, por 30 ciclos de prata, trai o Senhor. Em Êxodo capítulo 21, verso 32, nós encontramos dentro da lei de Moisés, de que se o boi, um animal seu, de repente ele se soltasse e matasse um escravo de outra pessoa, você teria que pagar, como a título de indenização, para essa pessoa, o dono daquele escravo, você teria que pagar 30 moedas de prata. Exatamente esse preço. Pelo preço de um escravo estabelecido na lei, Judas traiu a Jesus. Perceba que Judas, ele não tem noção do valor de Jesus Cristo. A ideia aqui, talvez a comparação mais próxima aqui é de um viciado, que ele não tem controle mais sobre o seu desejo, e ele encontra uma pedra preciosa em casa, e ele rouba a pedra preciosa da esposa, da mãe, da família, e ele vai e troca aquela pedra valiosíssima por uma pedra de crack. Ou ele pega uma TV de certo valor para trocar pelo vício dele, pela droga dele ali. Há comentaristas que trazem vários cálculos de quanto é que hoje valeria mais ou menos aí 30 ciclos de prata, 30 moedas de prata. Era o valor, Mateus 27, aqui a gente continuando a leitura vai ver que é o valor referente à compra de um pequeno campo ali. Mas independente de quanto esse valor corresponda hoje, o fato é que Judas, um dos discípulos de Jesus, que estava no grupo, estava ali no grupo, ouvindo os sermões de Jesus, participando das atividades, dos trabalhos de multiplicação de pães, expulsão de demônios, de pregação. Judas, que teve tantas experiências com Jesus, simplesmente, para ele, Jesus não valia mais do que uma oportunidade para se dar bem. Jesus não valia mais do que 30 ciclos, mais do que uma oportunidade de ganhar ali 30 moedas de prata. Meus irmãos, se você não ama Jesus,
e não reconhece o valor de Jesus Cristo, o Filho de Deus que se encarnou e morreu pelos seus pecados, pelos nossos pecados, como Judas, um dia você vai cansar de estar aqui. Você vai cansar de assistir, de participar do culto pela internet, você vai cansar de vir para os cultos, você vai achar que isso não é suficiente. Talvez você não se rebele como Judas, de uma forma tão assintosa, tão escrachada, vendendo-se por 30 moedas de prata, mas a traição é inevitável. Talvez a oportunidade de cultuar e adorar o Deus vivo e verdadeiro seja apenas uma oportunidade para estar com a turma boa, para estar, quem sabe, todas essas experiências que nós temos aqui de oração e de estarmos como igreja do Senhor, seja apenas uma oportunidade para você encontrar uma pessoa, eu sei de pessoas que vêm para a igreja para tentar encontrar uma namorada, para tentar encontrar uma esposa, ou quem sabe a gente vai trocando a oportunidade de fazer parte do corpo orgânico de Cristo, o corpo espiritual de Cristo, pela bagatela de termos boas amizades na comunidade da igreja, amizades que possam nos ajudar a enfrentar as crises. Esse é o exemplo de Judas Iscariotes. Mas vamos passar para o exemplo de Maria. Maria. Há um contraste imenso aqui entre o exemplo de Judas Iscariotes e o exemplo de Maria. Maria de Betânia. Maria. A história, inclusive, ela é interessante como essa história está encravada no meio de duas histórias tão horrorosas. Primeiro, o ódio dos principais ali, dos sacerdotes e dos anciãos, e depois a história de Judas vendendo a Jesus por 30 moedas de prata. E aí, no meio dessas duas histórias, tem a história de Maria. É uma história, ela contrasta, ela destoa da narrativa do começo do capítulo 26 até o versículo que nós lemos, o versículo 16. A história ocorre então em Betânia. Tem uma família muito legal lá em Betânia que a gente conhece, são 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Um deles havia sido ressuscitado por Jesus, e por causa disso, esses mesmos homens maus aqui vão tentar não somente prender a Jesus e matar a Jesus, mas vão tentar matar Lázaro também, porque quando disseram, não, mas esse aí, Jesus ressuscitou ele, eles não, vamos matar ele também, que a gente resolve todo esse problema. E essa mulher, ela pega uma quantidade caríssima de perfume, de bálsamo, de nardo ali precioso, e ele quebra esse vaso de alabastro e derrama sobre Jesus. Ainda hoje, nos dias de hoje, os bons perfumes, diz o ditado, o adágio popular, de que os melhores perfumes vêm nos menores frascos, porque eles são muito preciosos. Então você não coloca um bom perfume num jarro de 2 litros, você coloca o perfume, aí veio da França, aí você trouxe perfume francês, trouxe, aí ele traz aquele negocinho, miudinho, tamanho de nada, 50 ml, 30 ml, meu Deus do céu, e para colocar as quatro pitadas contadas, né? Que perfume você coloca 4, 1, 2, né? 3 na frente, 4, né? Gente que coloca no sovaco, vai uns 6, no máximo, coloca, porque ainda hoje o perfume, um bom perfume, custa caro, é algo precioso. Nessa época ainda mais. Então o ato desta mulher aqui, de Maria, se revela como um ato de gratidão, um ato de grande amor. E se de fato essa é a história que João narra lá no capítulo 12, porque é uma sucessão de eventos um pouco diferente da que nós vemos aqui nos outros 3 evangelhos, mas se o que parece realmente ser a mesma história, essa mulher, além de derramar, ela não derramou ali e ficou assim, vai descendo, dizendo, tá vendo aí? Eu
eu gosto dele aqui, eu derramei o perfume precioso. Ela derrama e se joga nos pés de Jesus. É bem verdade que as mesas naquela época e naquela região ali, as pessoas não sentavam como a gente senta hoje, na cadeirinha para comer. Às vezes as pessoas ficavam meio inclinadas, meio deitadas, né, apoiada no cotovelo ali pelo braço, e ela derrama e sai banhando a Jesus com aquele perfume precioso e enxuga os pés dele com os cabelos. Ela não está incomodada em dizer para ninguém o que está fazendo, nem de fazer publicidade, postar no Facebook, no Instagram dela, de que olha, eu deitei perfume aqui em Jesus. Ela simplesmente quer estar ali aos pés de Jesus. Ela quer demonstrar o amor, o carinho que ela tem, uma gratidão enorme que ela tem por aquele homem. O Deus feito homem está ali, ela tem a oportunidade, não sabe se vai ter outra oportunidade dele passar ali em Betânia, é um momento, então derrama todo o perfume e enxuga os seus pés com os seus cabelos. Além de um profundo ato de gratidão, de amor, é um ato de humildade que ela demonstra ali aos pés de Jesus. Num único ato, ela derrama sobre Cristo aquilo que podia ser um patrimônio de família, podia ser uma herança que ela tivesse ali, aquele perfume precioso para usar numa ocasião de emergência, uma necessidade, vender aquele nardo, aquele bálsamo precioso. Quem sabe aquilo estava guardado há um bom tempo, aqui no campo da especulação, obviamente, uma herança familiar. Enquanto Judas se preocupa com os valores, isso aí a gente podia vender e pegar 300 denários, salário de quase um ano, a gente comprar comida para os pobres, dar dinheiro para os pobres. Enquanto Judas está preocupado ali, eu vou trair ele, me dê aí 30 ciclos de prata. Enquanto Judas é o homem que se preocupa com as cotações, o preço da traição, Maria não faz conta. Maria não faz conta de nada, ela não faz conta do valor, da estima que ela tem por aquele produto ali, ela quebra aquele vaso ali, ela derrama tudo sobre, toda, não deixa uma gota, derrama sobre Jesus. Ela quer demonstrar seu amor por Jesus, ela não está preocupada, nem intimidada pela opinião dos outros. Os discípulos estão ali, andando com Jesus quase 3 anos. Olha, essa mulher... que bobagem ela fez, hein? Ela não está preocupada com o que os discípulos estão murmurando, estão comentando a respeito dela. Ela quer aproveitar a oportunidade para demonstrar a sua gratidão, o seu amor, se humilhando ali aos pés de Jesus, expressar o quanto ele é digno e o quanto ela o ama. Meus irmãos, como isso parece com o nosso culto, não é verdade? Essa é a oportunidade que nós temos aqui, de chegar diante da presença de Deus. Passou a semana toda trabalhando, estamos fora, agora chegamos aqui. É uma oportunidade de nos derramarmos na presença do Senhor, de adorarmos Ele. Não importa o que meu irmão do lado talvez venha dizer, porque eu levantei as mãos, porque eu bati palmas, porque eu cantei alto, eu cantei desafinado, mas é um momento, talvez único, eu não sei se vou ter outro daqui a uma semana, de estar na presença do meu Deus, com a minha igreja, louvando na presença do Senhor. E você já percebeu o quanto nós fazemos conta para servir ao Senhor? É a conta do tempo que a gente vai perder. Eita, vou perder o tempo hoje de manhã para a escola dominical, de noite no culto. Eu vou perder o tempo de estar estudando, em vez de estar na adoração. Eu vou perder o tempo que eu podia estar descansando, ou tendo alguma outra coisa para fazer que seja legítima ou não. A gente vive fazendo conta para servir ao Senhor, a conta do combustível para a gente vir para a igreja, a conta do combustível para talvez a gente ir para uma congregação, o que é que a gente vai gastar, o esforço que a gente tem que fazer para participar dos trabalhos da igreja, para fazer as sociedades andarem, a SAF, a UPA, a MP, o departamento infantil. Afinal de contas, Itiel, são 2 cultos, é cansativo mesmo, uma cidade do tamanho de Campina Grande. E ainda tem uma tal da reunião de oração no meio da semana. Que invenção é essa dessa igreja? Fazemos conta do tempo de oração, fazemos conta se os outros vão entender o Evangelho da forma, se vão entender o nosso comportamento, se nós formos pregar, quem sabe no sábado à tarde, se nós vamos fazer um avanço missionário em Cabaceira, será que as pessoas não vão ficar chateadas porque nós vamos chegar nos lares lá? A gente vive fazendo contabilidade. Maria não fez conta nenhuma.
Ela aproveitou a oportunidade. Meus irmãos, como a gente parece muito mais com Judas do que com Maria na obra do Senhor. Fazendo conta das coisas, calculando e achando e se preocupando com A, com B, com isso, com aquilo. Maria aproveitou a oportunidade, era a oportunidade de estar ali, era a oportunidade de abraçar o Mestre, era a oportunidade de chorar aos seus pés. Talvez ela não tivesse ideia, era a última oportunidade dela. E nem os discípulos tinham ideia disso, porque Jesus que disse, ela me ungiu hoje, ela me embalsamou hoje para a minha morte, porque eu estou caminhando para a morte. Eu vou entrar agora em Jerusalém e já era, vou para a cruz. Ela fez isso para me ungir. Maria talvez não tivesse essa percepção clara, mas ela sabia que era o momento, ele estava ali em Betânia. Era o momento de se lançar aos seus pés, de adorar na sua presença, de derramar os seus recursos, de simplesmente adorá-lo com o seu perfume. Ainda que enchesse de cheiro a casa toda, ainda que os outros ficassem falando, era a oportunidade que ela tinha. Ao derramar aquele perfume sobre Jesus, Maria não só prepara o corpo de Jesus para a sua morte, mas diz o texto lá de João, do Evangelho de João, que o cheiro incensou a casa toda. O cheiro incensou, encheu a casa toda. E aí, cheiro de perfume forte, perfume bom, mesmo sendo bom, se ele for muito, ele ou você curte, ou você fica incomodado. Não sei se vocês já derrubaram perfume em casa. Acho que é uma coisa fácil de acontecer, né? Quebrar um vidro de perfume em casa, enche, e você abre a janela e tal, porque tem uma hora que você... E o perfume nem é tão bom assim, né? E você fica aquela coisa, você fica sufocado. Ou então a gente erra na quantidade, né? A esposa da gente, ou a gente mesmo erra na quantidade, vai vir para a igreja, aí colocou, aí você vai ficando velho, comeu, esquecido, aí esquece, aí coloca de novo. Aí quando você chega no carro, você não está nem percebendo, porque as células olfativas, depois de um certo tempo, elas parecem que cauterizam. Depois de alguns minutos você não percebe mais. Mas os outros estão tudo assim, então que não aguenta. E Maria... ou você curte... Voltaram a uma edição de um perfume do tempo que eu namorava com Clênia. E ela usava. E quando ela soube que voltou, ela comprou. Aí, o perfume gostoso, meu Deus do céu. O cheiro traz recordações, né? Mas é assim, ou você curte, ou você se incomoda. E foi o que aconteceu. Quando aquele perfume derramou todo, muita gente ficou incomodada. E é interessante que o apóstolo Paulo, essas coisas da Bíblia são sensacionais, são espetaculares. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 2, 14 a 17, nos compara com o bom perfume de Cristo. Ele diz assim, versículo 15, porque nós somos para com Deus, 2 Coríntios 2, verso 15, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Versículo 16, para com estes cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. E aí muita gente usa esse versículo, esse texto, para dizer que a gente tem que influenciar o mundo, e tem que, né, influenciar o mundo, porque nós somos o bom perfume. E eu meditando hoje, quando estava lendo esse texto e refletindo sobre esse texto, eu penso que talvez uma interpretação mais apropriada seja, ou uma das interpretações, né, apropriadas para esse texto, seja que os que são salvos, para esses sim,
quando eles vão para a igreja, quando eles se encontram, estão com os irmãos, com os salvos, ouvindo da mensagem das missões que estão vencendo, apesar de todas as dificuldades, na janela 1040, nos povos indígenas, quando a gente escuta falar do Evangelho, quando a gente está entre os eleitos, a gente tem essa alegria, esse prazer de compartilhar do Evangelho, de adorar a Deus juntos. Somos o bom perfume de salvação, vida. Enquanto que a presença do crente, em meio a um mundo que está caído, sob a escravidão do pecado, inevitavelmente, ele vai trazer cheiro de morte, ele vai incomodar, ele vai trazer a realidade, vai atestar o incrédulo de que ele está morto nos seus delitos e pecados e ele carece de Deus em sua vida, porque cheiro de morte incomoda. Diferentemente de Judas, meus irmãos, louvar a Deus pela vida de Ivan, que colocou 3 copos de água aqui. Diferentemente de Judas, que vê em Jesus uma fonte de lucro, Maria vê em Jesus um alvo para ela investir tudo que ela tem de uma vez só. Para investir todo o perfume, lançar ali todo o perfume de uma vez só. O equivalente a 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. Colocar tudo ali num único lugar. E esse também é o único lugar na Bíblia, nos Evangelhos, em que Jesus diz que alguém praticou uma boa ação para com ele. Não tem outro. Maria é a única na Bíblia em que Jesus diz: olha, deixa ela. Ela praticou uma boa ação para comigo. Jesus repreende então ali os presentes, porque aquilo era uma preparação para o seu sepultamento. É possível que ela de fato não tivesse um entendimento dessa unção, desse embalsamamento, mas ela simplesmente queria fazer algo belo, algo bom para Jesus, honrando a Jesus, com o melhor que ela tinha. E eu não perceba que eu estou falando, não falei nenhuma vez sobre dízimo, sobre recurso financeiro. Acho que nem precisa nem nós tocarmos nesse assunto. Mas o melhor dos nossos esforços, o melhor do nosso tempo, o melhor da nossa vida, assim como Maria, honrar a Cristo. Uma aplicação aqui, meus queridos, é clara, é que nós não devemos ser econômicos em nossa devoção e na nossa adoração a Deus. A gente muitas vezes fica, não vamos tentar fazer, é lógico, com ordem e decência, óbvio, mas nós não precisamos ser econômicos na nossa adoração a Deus, no nosso amor por Deus, na nossa devoção. Nós podemos adorar a Deus com tudo o que nós somos, e nós devemos fazer isso de pé ou sentado, de joelhos, com palmas, com instrumentos, a capela, com vozes. Se nós temos condição, se nós podemos fazer uma peça de teatro para evangelizar e glorificar o nome do Senhor, façamos. Se nós podemos usar fantoches, as mídias digitais, façamos e usemos para pregar o Evangelho, para glorificar o nome do Senhor, para demonstrar o nosso amor pelo Senhor e pelo Evangelho. Se nós pudermos chegar até Cabaceiras, Buqueirão, Pedra d'Água, louvando em praça pública, que o façamos, se é aos sábados, que é o trabalho, que nos dediquemos. É uma boa ação, é uma boa prática que nós fazemos, não porque tenhamos méritos nessas coisas, mas para demonstrar o nosso amor por Jesus. Meus irmãos, eu temo, e conversei isso com Iana e acho que com mais alguém, não sei. Eu temo que nós não amemos a Cristo como nós dizemos que amamos de fato, ou nós nos tornamos frios, insensíveis em demonstrar o nosso amor para com Jesus, assim como os maridos. Com o passar do tempo no casamento, eles ficam frios com as esposas, não é verdade? No começo do casamento é a coisa mais linda do mundo, abraço, beijo, anda de mãozinha dada, espera para tudo. Aí vai passando o tempo, passa os anos,
E você diz para si mesmo, não, comigo não vai acontecer. E quando você percebe, está um andando na frente, outro lá atrás, mal pega na mão. Um beijo é um negócio reservadíssimo para momentos de intimidade. Às vezes com os filhos acontece a mesma coisa. Lá em casa, às vezes reclamam que eu não abraço. No começo, quando é novinho, é tudo agarrado, aquele cheiro de menino novo, né? E tal, o tempo todo. Aí agora, às vezes, Esther chega em casa e faz assim. Aí eu... A gente esfria, a gente não percebe o como é bom demonstrar amor, demonstrar o que realmente nós amamos. Nós dizemos que amamos, mas de fato nós não expressamos esse amor. A gente vê pouca paixão entre os jovens, entre os adolescentes, entre os adultos, por Cristo, por estar nas ruas pregando, nas praças, por estar pensando em fazer algo pelo Evangelho, levando a palavra do Senhor nas escolas. Ou nós não amamos a Cristo de fato, meus irmãos, ou nós nos tornamos frios na demonstração desse amor, e nós precisamos voltar a estar apaixonados por Jesus. E eu digo isso com muita cautela, esse termo. Começar a cantar música aí, quer ser apaixonado por Jesus. No sentido de que nós precisamos demonstrar esse amor com a nossa vida, com as nossas palavras, com o nosso canto, ainda que isso incomode as pessoas. Vai estar louvando no trabalho, às vezes, fazendo o seu trabalho, não deixa de fazer o trabalho para louvar, nem para assistir mensagem. Não posso trabalhar agora não, que eu estou assistindo a mensagem de Tiel, domingo que eu não fui. Não, isso não, meu irmão, isso é mau testemunho. Mas dando testemunho no trabalho, a coisa está difícil, está suando, está duro, mas você está louvando ao Senhor, está agradecendo a Deus. Isso incomoda as pessoas, esse cara é louco. Finalmente, meus irmãos, quero encerrar com algumas aplicações finais, que a água está acabando também. Queridos, você tem a oportunidade de honrar ao Senhor no culto público. Cada culto é uma oportunidade de demonstrar devoção e amor por Jesus. Não desperdice essa oportunidade. Não faça assim como no casamento, na relação com os filhos, com os pais. Não deixe que essa sua paixão por Jesus esmoreça também no culto. O culto tem que ser um culto de fervor, um culto que as pessoas vêm e quando elas faltarem você ligar, manda um zap para ela. Não precisa estar no zap da igreja não, manda no privado, para não constranger, diz assim, meu irmão, eu senti sua falta lá, vamos adorar juntos ao Senhor. Vamos bater palmas, vamos glorificar a Deus, vamos pensar em estar juntos, evangelizando, pregando a palavra. A gente às vezes se esconde atrás dessa história do equilíbrio e moderação, que nós temos que ter equilíbrio e moderação. Temos que ter sim, meus irmãos, mas o amor por Jesus, um amor que é um amor de resposta a um amor extraordinário, incompreensível, inexplicável e maior do que tudo, deve ser um amor também extravagante e alucinado. O amor que ele chama de belo derrama todo o perfume. Não poupa uma só gota. Alguns, como Caifás e Judas, não entenderão. Mas é assim que nós amamos. É assim que nós devemos amar o nosso Salvador. Por mais imoderado que seja a demonstração do seu amor, não se compara nem um pouco com o amor sacrificial de Jesus em derramar a sua vida por nós, levando sobre si o preço do nosso pecado, a culpa do nosso pecado, o nosso castigo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Portanto, não seja econômico na sua devoção e no seu testemunho pelo Senhor. Não há desprezo pela situação dos pobres aqui, é importante que se diga que quando Jesus fala assim, Jesus diz, os pobres, versículo 11, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E alguns criticam a ética protestante porque ela se conforma com a situação da pobreza, Não, de modo nenhum. Jesus aqui não despreza a situação dos pobres, mas na verdade ele sempre esteve ao lado dos mais humildes, alimentando as multidões, sempre esteve pregando aos mais humildes. Mas
se durante toda a vida os discípulos teriam chance de ajudar os pobres, aquela era a última, talvez, oportunidade, a única oportunidade de demonstrar amor por Jesus, honra a Jesus. Mas nem Pedro, nem Lázaro, irmão de Maria, nem Simão, o dono da casa, que havia sido leproso, ninguém faz isso por Jesus. Só Maria faz. E por causa disso ela é lembrada. Desde o fato, Jesus disse, quando for pregado o Evangelho, ela vai ser lembrada. Para a memória sua, vai ser contado aquilo que ela fez. O preço de nossas demonstrações de amor é infinitamente menor do que ele merece. Então, o tempo que nós investimos em visitar os irmãos na igreja, em apoiar aqueles que estão doentes, o tempo que nós investimos em oração, o tempo que nós investimos no culto público, o tempo que nós investimos no culto particular em casa, o tempo que nós investimos de jejum, o tempo que nós investimos de evangelização, os esforços e recursos que nós investimos no reino, sempre vão estar muito, muito, muito aquém daquilo que ele merece receber. E sempre vai haver Judas e discípulos para criticarem e para dizer que não vale a pena, para dizer que o custo é alto demais. Quanto vale o preço de sua fé? Você pode passar um bom tempo aqui nessa igreja, 5, 10 anos, bastante tempo aqui, indiferente à razão real de estarmos aqui reunidos como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, e talvez achando que tudo que a gente faz dá trabalho, é cansativo, é longe, é custoso demais. Mas você deve refletir sobre a sua atitude, sobre o fato de você estar aqui e refletir se de fato temos demonstrado amor por Jesus, se você não deseja se lançar aos pés dele sem reservas, testemunhando do seu amor, buscando com todo o seu ser, derramando o que você tem de mais precioso diante dele. Veja que ironia, Jesus foi vendido pelo preço de um escravo. Jesus foi vendido, foi traído pelo preço de um escravo. Ao mesmo tempo, seu precioso e inestimável sangue foi derramado na cruz do Calvário. Esse foi o preço para nos libertar da escravidão do pecado que nós vivíamos. Se você ainda não experimentou desse amor, se você ainda não conhece de fato esse amor, mas se essa mensagem faz sentido para você nessa noite que está aqui ou que está acompanhando esse culto, em nome de Jesus, a minha oração hoje é que você possa expressar isso sem reservas para Ele, se lançando com arrependimento aos seus pés e suplicando que Ele venha ser Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Vamos orar, queridos, que chamar os meninos de louvor, que nós vamos terminar da forma como começamos, louvando a Deus com mais perto quero estar. E eu quero orar com os irmãos, com a igreja. Peça ao Senhor que Ele renove a sua graça na sua vida, que Ele possa lhe dar esse fervor, esse amor que há muito se esfriou, para que você possa buscá-lo e que você possa demonstrar esse amor de fato, esse amor que nós tanto falamos aqui, que esse ajuntamento possa ter sentido para a sua vida. Ó Deus, nós queremos te louvar, Senhor, por estarmos aqui e te agradecer pela tua bondade, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos concedeu, a nós pecadores, Senhor. Nós não merecíamos estar nem aqui, Senhor, nessa igreja, nesse local reservado para adoração nessa noite. Mas o Senhor, no teu plano eterno, na tua infinita bondade e misericórdia, nos concedeu a bênção de podermos estar aqui, Senhor. Pai, temos amado de palavra, um amor frio muitas vezes, Senhor, um amor tímido que se importa com o que as pessoas dizem. Ó Deus, o nosso perfume, o perfume que temos exalado tem sido um perfume fraco, um perfume que não tem cheiro nem de vida, nem tem cheiro de morte.
Meu Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão de nós. Derrama o Teu Espírito Santo de forma poderosa sobre nós, Senhor, um avivamento profundo, com amor e paixão por essa palavra, Senhor, pelo Evangelho da graça. Ó Deus, que tenhamos ousadia no nosso testemunho, em falar do Teu amor, falar daquilo que cremos, Senhor, e de quem somos, resgatados pelo sangue precioso de Jesus, o nosso Salvador, que morreu para a nossa santificação e que um dia virá nos buscar para a glória do Seu santo nome. Ó Senhor, opera, Senhor, a Tua graça sendo derramada desse modo sobre nós. Renova o Teu Espírito, Senhor, sobre a Tua igreja. Nos dar amor, Senhor, renova o nosso amor por Ti, o desejo de expressarmos esse amor para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.